Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de Orgânica 1. Hoje vamos estar falando sobre alcenos, termodinâmica e cinética química, e essa é a nossa primeira aula dessa série. Em suma, vamos estar falando sobre os alcenos, forma molecular e grau de insaturação, exercícios propostos e resolvidos e nomenclatura de alcenos. Em relação aos alcenos, os alcenos, então, eles são conhecidos como olefinas. Por quê? Porque quando se estudou uma classe de alcenos e expunha eles ao cloro, Cl2, tá? Reagia, ele formava uma substância oleosa. E aí, então, chamaram essa substância oleosa de olefina. E daí ficou como vamos dizer assim, um nome usual dessas substâncias, tá? Eles têm um importante papel na natureza, especialmente o eteno. São hormônios de plantas, tá? São também, controlam o crescimento, no caso, esse tipo de hormônio, ele controla o crescimento. A mudança na estrutura também tem a ver com o eteno. A germinação das sementes, a maturação das flores também, o amadurecimento do fruto. Tá? Aqui no exemplo, o eteno é um hormônio que auxilia o amadurecimento dos tomates. Tá? Os etenos também são utilizados, por exemplo, a banana. A banana, ela é amadurecida, é colocado ali o carbureto dentro do ambiente e ajuda na maturação dessa banana. Então, ela é transportada verde e em muitos locais ela demora muito para maturar, então é necessário fazer esse tipo de processo de maturação forçada para que quando chega no consumidor ela já esteja praticamente pronta para o consumo. Aqui um exemplo, alguns exemplos de alceno, é o limoneno, tá? Então ele é proveniente dos limões, das laranjas. O beta-felandreno, esse já é o óleo de eucalipto. Veja que interessante, a diferença ali é a dupla ligação, basicamente a posição da dupla, mas ambos têm duas duplas. Mas a posição das duplas já fazem toda a diferença entre você ter algo que lembra limão e laranja, né, e o óleo de eucalipto. O multifideno, ele é o atrativo sexual da alga marrom. Tá? E o muscaluro, ele é o atrativo sexual da mosca doméstica. E o alfa-farneseno, que é uma cera encontrada na pele que recobre as maçãs. Voltando aqui aos atrativos sexuais, inclusive as armadilhas que se tem aí no mercado, armadilhas principalmente de baratas, né? Pode ser também, normalmente baratas, então eles utilizam esse tipo de atrativo sexual, tá? Daí então as baratas acabam entrando num ambiente que ela não consegue escapar, e aí com isso possibilita que você elimine, né, aquela praga. Forma molecular e grau de insaturação. Então vamos estar pensando um pouquinho. Os alcanos. Os alcanos, eles, pelo próprio nome, são da família dos hidrocarbonetos, que possuem só carbono e hidrogênio, mas todas as ligações elas são saturadas. Tá? E aí então, a forma molecular do alcano é CnH2n mais 2, onde esse N é o número de carbono. Então, se tem 4 carbonos aqui, vai ser 2 vezes 4 mais 2, então vai dar 10. Então vai ser C4H10. Tá? Se tem 10 carbonos aqui, vai ser 2 vezes 10 mais 2, que vai dar 22. Então, C10H22. Então, por essa fórmula geral, eu sabendo o número de carbonos ou de hidrogênios, eu chego, tá, no número de carbono, eu chego no número de hidrogênio. No número de hidrogênio, no número de carbonos. Tá bom? O ciclano, ele perde, tá,
2 hidrogênios por conta do ciclo. Então a fórmula molecular, ou a fórmula geral do ciclano é CnH2n. E já os alcenos, tá? A fórmula geral dos alcenos também é CnH2n. Então ele perde 2 hidrogênios por conta da ligação π. Então a fórmula geral aqui, ó, dos hidrocarbonetos, ó, CnH2n mais 2. Então vai ser menos 2 hidrogênios para cada ligação π ou anel na molécula. Feito? Então, aqui ó, deixa bem claro, né? É um alcano, só tem a ligação de carbono e hidrogênio. E só ligações simples, tá? Se a gente fizer a soma aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ah, então, 5 carbonos, vão para cá, então, vai ser ó, 5. Vai ser 5 vezes 2, ou 2 vezes 5 mais 2. Então, dá 10, 12, C5H12. Se a gente for ver aqui, ó, 3, 5, 7, 9, 12. Tá? Então, C5H12. Bate. Tá? E aí, então, a fórmula geral, pela fórmula molecular ou pela estrutura, tá? da minha molécula, a fórmula condensada, né? A gente chega na fórmula geral. Então, essa é a fórmula geral de um alcano característico. Ah, mas é aqui, ó, agora eu tenho uma dupla ligação. Estou falando de um alceno, lembra? En dupla, tá? Ou carbonos e hidrogênios. Então, uma estrutura carbônica com uma dupla ligação, uma ligação π, tá? Que vai ser uma sigma, uma π, me leva à chamada dupla. Aqui, ó, então vamos para a fórmula aqui, ó, CnH2n. Então tem que ser o dobro do número de carbonos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. O dobro de 5, 10. Então, C5H10. Vamos ver aqui, vamos fazer o cálculo. 2, 5, 7, 8, 9, 10. Fechou? Tá? Então a fórmula é C5H10. E aí, CnH2n, só fazer o cálculo, né? Olha para o hidrogênio. Ah, o hidrogênio, número de hidrogênios é o dobro de carbono, CnH2n. Não, o número de hidrogênios é dobro mais 2. Então, CnH2n mais 2. Tá? E aqui, agora a gente tem um ciclo. Se a gente olhar aqui, ó, CnH2n, então vai ser o dobro do número de hidrogênios em relação ao carbono. Então, como é um ciclo com 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então vai ser CnH10. Tá? Aqui, como é uma fórmula, vamos dizer assim, uma forma de linha, tá? Ou uma fórmula de esqueleto, então, ou forma geométrica, mas forma de esqueleto, lembre-se, aqui tem um carbono. Então, ele faz 2 ligações. O que sobra para 4 é o número de hidrogênios. Então, carbono faz 2, então tem 2 hidrogênios. A mesma coisa aqui, aqui, aqui. Então, cada vértice, tá, dessa estrutura, eu tenho 2 hidrogênios. Então, vai ser 2, 4, 6, 8, 10. Fechou. C5H10, fórmula geral, CnH2n. Tá? É muito importante a fórmula geral porque, para os primeiros químicos, né, esse era um dado que eles tinham facilmente. Basicamente, o que é a fórmula geral? Você pega a substância, faz uma reação de combustão e recolhe os gases que vão ser formados dessa combustão. E aí, a partir do recolhimento dos gases, eu tenho como calcular a fórmula. Então, era um dado analítico que eles tinham com uma certa facilidade. Por isso que a fórmula molecular e saber a fórmula geral auxilia bastante, é um dado bastante importante. Tá? Aqui agora, mas agora eu tenho um ciclo e uma π. Bom, se para uma π baixa 2 hidrogênios e para um ciclo baixa 2, se eu tenho os dois, vai baixar 4 hidrogênios. Então eu vou esperar aqui, então a fórmula dessa estrutura vai ser então CnH2n, tá? Menos 2. Porque para os dois é CnH2n. Então, baixou mais 2 hidrogênios em relação aos 2 ou 4 em relação a esse aqui.
tá? Então, vai ficar CnH2n menos 2. Essa fórmula aqui desse cicleno, né, que é o ciclano. Tá? São 5, então CnH2n menos 2 vai ser o que? O dobro menos 2. Então, CnH8. Vamos ver, ó, 2, 4, 6. Aqui só vai ter um, né? 1, 2, 3 ligações, só tem hidrogênio. 1, 2, 3 ligações, então vai 2, 4, 6, 7, 8. E essa é a fórmula. CnH. Tá? Então, nós temos aí um ciclo e uma π. Então, para cada ciclo, menos 2 hidrogênios. Para cada π, menos 2 hidrogênios também. Mas tenha em mente sempre a fórmula geral. Ela é a nossa orientação. Se você colocar aqui CnH2n mais 2 menos 4, vai dar o 2 menos 4, vai dar menos 2. Vai dar a fórmula aqui, ó, CnH2n menos 2. Perfeito? Então, escreva as fórmulas estruturais possíveis a partir da fórmula molecular C8H14. Tá? Então, resposta. Ó, partindo ali da fórmula geral do hidrogênio, ele tem 8 carbonos, então vamos partir da fórmula geral. Então é o dobro mais 2, então é 8, tá, vezes 2, que vai dar 16, mais 2, que vai dar 18. E aí agora a fórmula dada, eu tenho essa fórmula, fez a análise de combustão, recolheu os gases e conseguiu chegar nessa fórmula, tá? E aí então, o que falta, tá, se ele fosse um alcano? Faltam 4 hidrogênios a menos. Então esses 4 hidrogênios a gente trabalha em pares, tá? Então nós temos aí 4 hidrogênios a menos. Eu sei que para cada 2 hidrogênios eu posso ter ou uma π ou um ciclo. E nesse caso, eu posso ter um conjunto de π, ciclo, 2 π, 2 ciclos, uma π, um ciclo e assim por diante. Mas vamos ver. Então, o composto pode ter, então, 2 duplas ligações, porque para cada 2 hidrogênios vai ser uma ligação π. Tá? Uma dupla e um anel. Então, também vai dar a ausência de 4 hidrogênios nesse aqui. 2 anéis, também para cada anel, 2 hidrogênios também, vai ficar 4 hidrogênios a menos. Uma tripla vai indicar também, porque 2 duplas quer dizer que tem 2 π. E uma tripla também tem 2 π. Então, vai indicar nessa estrutura 4 hidrogênios a menos. Então, ó, começando por aqui, então tem 8 carbonos, eu tenho que meio que ajeitar. Vamos escolher aqui o de 2 duplas, tá? 2 duplas tá aqui, ó. Tá aqui, colocou em qualquer lugar, tá? Faz uma cadeia com 8 carbonos e 2 duplas. Agora, usando o mesmo 8 carbonos e os 14 hidrogênios. 2 ciclos ali, ó. Eles estão aqui, tá, fundidos um no outro. Que daí, com isso, eu consigo ter, ó, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 13, 14. Fechou. C8 tem que manter a forma molecular. Não adianta só colocar 2 duplas ou um ciclo e 2 ciclos e a forma molecular não for igual. Aqui agora, ó. Então, um ciclo com uma π. Então, aqui, ó, um ciclo e uma π. Também mantendo a forma molecular C8H14. Agora a gente vai ter um grupo etila, né, como externo. E aqui, ó, também a tripla ligação, que é as 2 π e dá a ausência desses 4 hidrogênios. Isso é fácil de ver, ó. São 3, 5 vezes 2, 10, 13, tá? 14. Fechou, tá? Então, ó, a forma molecular já reduz e muito as possibilidades, tá? E aí esse cálculo reduz bastante as possibilidades estruturais para chegar na estrutura mais próxima. E esses daqui possuem, quimicamente, eles são diferentes, tá? Eles reagem de forma diferente. Principalmente esse aqui, ó, que não reage nada parecido com esse daqui, tá?
E esse aqui já vai depender se essa dupla está isolada, se elas estão cumuladas ou se elas estão intercaladas, dupla simples, dupla, faz toda a diferença quimicamente. Então, a partir do momento, com mais algumas reações, eu consigo resolver. Se eu tentar fazer, por exemplo, uma reação que quebre a ligação π, tá? E não acontece nada, eu já matei essa daqui. Tá? Mas se eu faço uma reação que quebra a ligação π, eu já excluo essa daqui. Se eu tento uma segunda reação e nada acontece, já resolvi o problema, é essa daqui. Mas se eu consigo uma segunda reação, já excluí essas duas. Mas uma ligação, tá, tripla ligação, reage diferente de uma dupla. Então, com algumas reações, a gente acaba chegando na fórmula, na estrutura da molécula. Bom? Então, ó, aqui o exercício proposto barra resolvido, determina a forma molecular dos hidrocarbonetos a seguir. Então, um hidrocarboneto com 5 carbonos, uma ligação π e um anel. Com 4 carbonos, 2 π e nenhum anel. Com 10 carbonos, uma ligação π, 2 anéis. Com 8 carbonos, 3 π e 1 anel. Tá? Vamos então resolver a 1A. A B, C e D vai ficar para vocês. O que a gente tem aqui? Tem 5 carbonos, uma ligação π e um anel. Lembra? Se eu quero a forma molecular, então vai ser C5H o quê? Tá? Olhando aqui, ó, uma ligação π, menos 2 hidrogênios. Um anel, menos 2, então vai dar menos 4 hidrogênios. Tá? Menos 4. Então, ó, C5, se eu considerar a fórmula geral de um alcano, vai ser C5, que é e H, o dobro mais 2. Então, vai ser C5H12. Tirando 4 hidrogênios, então vai ser C5H8. Bom? Vamos ver? Então, ó, aqui, ó, 5 carbonos, sem ligação π e sem anel, você vai ter essa fórmula geral. Então, a gente tem que partir sempre do alcano, da fórmula geral do alcano, C5H12. Agora, o grau de insaturação é 2. Por que o grau de insaturação é 2? Porque ele tem uma π e um anel. Então, se eu dissesse, Dom tem 4 hidrogênios a menos, então 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, isso é chamado de grau de insaturação. E esse grau de saturação, tá, ele vai me dar possibilidades em relação a ligações π e anel. Então, para cada ausência de ligação π, 1 grau de saturação. Para cada ausência de anel, tá, ou para cada ligação π, 1 grau de saturação. Para cada anel, 1 grau de saturação. Bom? Então, nesse caso, então, vai ser 1 mais 1. 1 por causa da ligação π e 1 por causa do anel. Por isso que o grau de saturação é 2, que é a ligação π mais um anel. Então, ele tem 4 hidrogênios a menos. Tá? Então, 2 graus de saturação vezes 2, que cada grau são 2 hidrogênios a menos. Então, 4 hidrogênios a menos. E aí fica fácil fazer o cálculo, né? Como eu já disse para vocês. Né? Então, é só tirar, vai ser tirar 4 aqui, né? Então, se eram 12 menos 4, 8. C5H8. Tá? Utilizem sempre a forma geral do alcano para resolver esse tipo de exercício. Façam para o item B, item C e item D. Ainda exercício proposto, tá? Barra resolvido, determine o grau de saturação dos hidrocarbonetos a seguir de acordo com as formas moleculares. Agora eu quero o grau de saturação. Tá? O grau de saturação. Então, quantos hidrogênios faltam? Divido por 2, me dá o grau de saturação. Então, vamos lá para a solução aqui do 2A, e vocês ficam com o B, C e o B. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Aí, então, de novo, sou obrigado a verificar quantos hidrogênios tem uma cadeia com 10 carbonos de um alcano. E aí, a gente volta para a fórmula geral, que é o dobro de hidrogênios mais 2. Ou, perdão, o dobro de carbonos mais 2. E aí, então, o dobro de 10, 20. Mais 2, 22. Então, C10H22.
Então tá ali, ó. Tá aí. Essa é a fórmula geral. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele quer o grau de saturação. Então, agora eu preciso olhar o hidrogênio, tem 22. Mas na minha fórmula, somente 16. Então, se eu fizer o cálculo aqui, ó, 22 menos 16, vai dar, tá? 6 hidrogênios a menos. 6 hidrogênios a menos, então, para cada 2 hidrogênios, eu tenho 1 grau de saturação. Divide por 2. Então, isso vai dar 1 grau de saturação igual a 3. Como é que eu analiso esse grau de saturação? Simples. 1 grau de saturação pode ser ou que tenha π ou ciclo. Mas eu tenho grau de saturação 3. Então, eu posso trabalhar com 3π, 3 ciclos, 1π, 2 ciclos, 2π, 1 ciclo, tá? E assim por diante. Fazer desde que inserindo essas possibilidades não fuja da forma molecular, tá? Então tem que dar C10H16. Então você aplica o grau de saturação na estrutura, mas vai dar tem a forma molecular, tem que dar C10H16. Aí você vai chegar em todas as estruturas possíveis, tá? Considerando esse grau de insaturação. Determine o grau de saturação e desenhe as estruturas possíveis para os compostos com as formas moleculares a seguir. Então, esse é o exercício para vocês. Você vai calcular o grau de saturação e vai verificar todas as fórmulas estruturais, desde que essas fórmulas obedeçam à fórmula molecular, tá? Possíveis. Nomenclatura. Bom, alceno a gente já viu. Nomenclatura, quando dá um nome à cadeia principal, nós já vimos que você dá o número de carbonos, tá? Então, met, et, prop, but, tipo de ligação, an, in, nesse caso é en, então dupla ligação, e no final o sufixo da função, que o indica que a cadeia tem só carbonos e hidrogênios, tá? E então os alcenos funcionam desse mesmo jeito. Então aqui a gente tem um alceno mais simples, não tem como ser mais simples que esse, porque uma π só se forma entre 2 carbonos. Nesse caso aí, então, nós temos aqui, ó, número de carbonos, são 2. Então, et. Tem uma dupla ligação, então é en. Então, et mais en, e carbono e hidrogênio, então, O. Então, eteno, certo? Essa é a nomenclatura sistemática, oficial. Ele tem uma nomenclatura usual? Sim, bastante utilizado, chamado de etileno. Então, pode lembrar no nosso dia a dia como polietileno. Polietileno, esse é vamos dizer assim, o monômero, a menor parte do polímero, tá, é o eteno. Então se utiliza o eteno para produzir o polietileno, que basicamente é muito utilizado no nosso dia a dia. Tá? Agora então, agora eu tenho 3 carbonos, então met, et, prop. Tá? Tem uma ligação dupla en, e no final O, então propeno. Tá? Então o nome usual dele, propileno, segundo a ideia aqui, né? Propileno. Isso também nós conhecemos também no nosso dia a dia o polipropileno. Tá? Nesse caso, o monômero dele é o propeno para produzir. Agora a gente tem um ciclo, é um cicleno, né? Já não é mais um alceno, é um cicleno, um alceno cíclico. Tá? Não é um alceno com cadeia aberta. Quando eu falo alceno, lembra de cadeia aberta. Quando ele for cíclico, normalmente ele vai chamar de ciclenos ou alceno cíclico. Não é muito utilizado, mas pode ser falado, tá? Agora então, tem uma dupla, são 5 carbonos, tá? São 5 carbonos, então perfeito aqui, ó. Então, a dupla ligação, então ciclo, pent, mais en, mais o, ciclo, penteno, tá? Esse não se fala muito na nomenclatura usual. Lembra que a nomenclatura usual ela é utilizada mais para estruturas mais
ou muito simples, ou estruturas muito complexas. Tá? Aqui também ó, é um ciclo com 6 carbonos, então são ciclo hexeno. Sempre lembrando que aqui pode ter um H, tá? E eu também vou escrever em outros locais assim, ciclo H, ciclo tá? Hexeno com H, traço hexeno, ou um H tudo junto. Tá? Só lembrando que o H não tem no meio de palavras português, a gente costuma respeitar as normas da língua também, mesmo que o estudo seja de química, mas a base é língua portuguesa. Então, nesse caso aqui, pode colocar, você vai ver outras situações que vai ter o H, sim. Tá? Agora, uma cadeia maior, em que a dupla poderia estar em posições diferentes. Aqui, por exemplo, não importa se a dupla está aqui, entre esses dois carbonos, ou entre esses dois. Não tem como fugir. Então, não preciso preocupar na posição da dupla. Aqui é a mesma coisa. Ó. A dupla poderia estar em qualquer lugar do ciclo que é indiferente. É só girar o ciclo e vai estar na mesma posição. Aqui no ciclo hexeno é a mesma coisa. Aqui já não. Eu poderia ter a dupla entre o carbono 1 e 2 ou entre o carbono 2 e 3. Isso faz toda a diferença. Então, no caso do alceno, a prioridade, o carbono 1 é aquele que vai dar o menor número para o primeiro carbono que faz parte da insaturação. Tá? Então, primeiro carbono que faz parte da dupla. Aqui, por exemplo, o carbono 1, que eu poderia chamar esse de carbono 1, então ficaria 1, 2, 3. Ou esse carbono 1, 1. Então, menor número possível é a regra sistemática. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Tá? Met, et, prop, but. Então, esse aqui é um buteno. Ou, tá? Poderia ser o but-1-N. Tá? Também é possível essa nomenclatura, totalmente aceita, mas como eu tenho utilizado a bibliografia da Paula Bruce, ela já trabalha com a nomenclatura assim. Eu também acho interessante. Para estruturas mais simples, não vejo a necessidade de utilizar o but-1-N, que é até difícil de pronunciar, então eu prefiro utilizar um buteno. Tá? Uma nomenclatura mais antiga, mas ela faz todo sentido. Tá? Aí, voltando um pouquinho, você poderia dizer, mas professor, aqui não poderia ser chamado de butileno? Porque ó, etileno, propileno, butileno. Não. Nesse caso, por quê? Porque se eu chamar de butileno, eu não vou estar identificando onde está a dupla ligação. Porque assim como existe o 1-buteno, existe o 2-buteno. E aí, se eu falar butileno, qual deles? Então, para evitar esse tipo de problema, tá, não se usa, inclusive, a nomenclatura usual. Então, aqui fica somente com a nomenclatura sistemática. Tá? Seguindo aqui ó, deixa bem claro. Tá? Então, nesse caso, 1, 2, poderia ser 1, 2 também aqui dela mesma. Tá? Não pode contar de frente para trás, de trás para frente. Não tem problema nenhum. Então, aí, ó, o 2-buteno. Então, eu não poderia chamar de butileno. Qual que é? É o 1-butileno ou 2-butileno? E lembra, mas você poderia chamar de 1-butileno e 2-butileno. Tá? Mas não se usa 1 e 2 a nomenclatura usual. Se usa alfa e beta. Mas daí alfa e beta perde o sentido. Tá? Também perde o sentido. Normalmente alfa e beta é em relação a um grupo funcional específico. Tá? Então é 1-buteno, 2-buteno, nada de butileno. Tá bom? Aí agora então, cadeias maiores, tá? Maiores que 3 carbonos, você tem que indicar o endereço da dupla ligação. Aqui, por exemplo, 1, 2, se fosse aqui 1, 2, 3, 4, obviamente esse é o carbono 1, então ele vai dar a menor numeração para a dupla ligação, que é o primeiro carbono que encontra a dupla ligação. Tá? Então seria 2, 6 carbonos, né? Então 2 hexeno, ou se quiser, X2N. Tá? E aqui, ó, aí outro dado importante, ó, a cadeia que contém a dupla ligação é a cadeia principal. Não importa se ela for a cadeia menor. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 carbonos aqui. E aqui, 6 carbonos. Aqui 6 carbonos, conforme está indicando. Mas a cadeia maior é essa daqui. Realmente.
Mas nesse caso, como a dupla ligação ela tem prioridade, o alceno tem prioridade em relação ao alcano, a dupla tem que estar contida na cadeia principal. Então sobrou aqui ó, um grupo substituinte de 3 carbonos, tá? 3 carbonos, então é uma propila ou propil, tá? Então por isso que vai ser, esse é o carbono 1, então 2 propil, 1 hexeno. Aqui então, ó, deixa bem claro que a prioridade do carbono 1 é para a menor numeração para a dupla ligação. Que aqui também daria ó, 1, 2, mais 1, 2 para a metila, e daí ficaria 3 para a dupla. Tá? Nesse caso, então, esse é o carbono 1 obrigatoriamente. Tá? Veja a menor numeração para a dupla, e aí as ramificações, os grupos substituintes, recebem o número que tiver que receber. Bom, então tá ali, ó, 4 metil, 2 penteno. Aqui também, toma cuidado, ó. É a maior cadeia. Então eu tinha a possibilidade de ter essa cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se você fizer a curva aqui, ó, vai ser uma cadeia com 7. Então, a maior cadeia que contém a dupla. Tá? Então, nesse caso, a posição, esse é o carbono 1, é bem óbvio, né? O carbono dá endereço 3 para a dupla, aqui daria endereço 4. Então, esse é o melhor. E aí, na posição 3 também tem uma metil. Então, 3 metil, tá? 3 hepteno. E esse aqui, ó. Aqui, a mesma ideia, ó. Essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Enquanto essa tem 1, 2, 3, 4. Mas ó, e aqui nós temos o oxigênio, que indica um éter. Mas o éter não tem prioridade em relação aos alcanos. Então, eu sou obrigado a pegar essa cadeia aqui, que tem menos significamento, porque ela tem a dupla ligação. Tá? E aí, o grupamento éter vai estar ligado à cadeia principal. Tá? Lembra? O éter vai ser número de carbonos mais óxido. Então, como tem 5, pentóxido. Então, 4 pentóxido, 1 buteno. Tá? Bom, e aqui? Aqui nós temos o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3. De novo, mostra que a prioridade é da dupla. Então, esse é o carbono 1. Acha a melhor numeração para a dupla. Depois as ramificações vão ter a numeração que tiver. Então, na posição 3 tem uma metila, na posição 6 também tem uma metila. Então, 3, 6 dimetil, certo? 3, 6 metil, 3 octeno, perdão. E aqui, ó, agora tem cloro, bromo. A prioridade é da dupla. Então, fecha o olho, esse é o carbono 1, com certeza, não precisa nem testar o outro ali, tá? Na posição 4 tem um cloro, na posição 5 tem um bromo. E a cadeia principal tem 7 carbonos. A ordem, obrigatoriamente, é ordem alfabética. Então, 5, bromo, 4, cloro, 1, hepteno. E aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, qualquer um dos dois pode ser carbono 1, considerando a dupla ligação. Só que agora, vamos agora, então, essa prioridade já foi, vamos dizer assim, satisfeita. Então agora eu quero, então a gente vai, como é indiferente para a dupla, qual vai ser o carbono 1, nós vamos para as ramificações, para os grupos substituintes. Nesse caso aqui, se eu utilizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o endereço desse aqui seria 4, esse aqui seria maior ainda. E 1, 2, o endereço desse aqui vai ser 2. Então, a menor numeração nesse sentido é 4. A menor numeração nesse sentido é 2. Então, esse é o carbono 1, obrigatoriamente. Então, a gente vai ter na posição 2 uma metila, tá? E na posição 5 uma outra metila. Então, 2, 5, dimetil, 4, tá? Octeno. E não 4, 7 dimetil, 4 octeno. Veja que para a dupla é indiferente qual que eu vou indicar como carbono
1. Mas para os grupos substituintes faz toda a diferença. E aí você pega o menor número daqui, 2, e compara com o menor número daqui, que é 4. 2 é o menor que 4, é a menor numeração. O menor número da dupla aqui, ó, do endereço das metilas, comparado com o menor número dos endereços das metilas aqui. Por isso que eu nem me preocupei com o 5, quando eu fiz a transferência para o carbono 1, e nem com o endereço 7 da outra metila, porque é esses dois aqui que a gente vai comparar. Tá? Então 2 é menor que 4. A resposta certa é 2,5 de metil, 4 octê. E aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. É indiferente qual vai ser o carbono 1. 1, 2, endereço 2 para bromo. 1, 2, 3, endereço 3 para o bromo. Como 2 é menor que 3, então esse é o carbono 1. Então a gente vai ter o quê? 2 bromo, tá? 3, 4 metil, tá? 3 hexano. Tá? E não pode chamar esse carbono 1, tá? Porque senão ficaria 5 bromos, 3 metil, 3 hexeno. Aí você vai ver facilmente, ó. Menor numeração é 2, menor numeração é 3. Como 2 é menor que 3, o correto é 2 bromo, 4 metil, 3 hexeno. Tá? No ciclo, a dupla, ela sendo substituída, tá? Perdão. No ciclo, havendo grupo substituinte e tem dupla ligação. Então, nesse caso, obrigatoriamente, tá? O carbono 1 e 2, ele tem que envolver a dupla ligação. Então aqui, ó, e aí você pode fazer a leitura horária e anti-horária para achar a menor numeração para o grupo substituinte. Então, ó, 1, 2, eu vejo que a dupla ligação ela está sendo envolvida pelos carbonos 1 e 2. Ou eu poderia ler 1, 2 no outro sentido. Tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então, o endereço para a etila fica 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no sentido anti-horário, o endereço da etila ficaria 5. 3 é menor que 5. Então, você tem que fazer a leitura considerando que o carbono 1 e 2 fique, tá? Dentro do carbono 1 e 2 fique a dupla ligação e a leitura tem que ser horária. Tá? Então, vai ser 3 etil, ciclo penteno. Não precisa indicar nada um ciclo penteno, porque aí a gente parte de uma obviedade. Na orgânica, o que é óbvio não se fala, não se escreve. Descer para baixo, subir para cima, tá? Pleonasmo vicioso, não. Tá? Está errado. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. É óbvio que a dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Só isso. A mesma coisa aqui, ó. Carbono 1 e carbono 2. Pode ser 1, 2 ou sentido contrário. Se eu fizer aqui 1, 2, eu vou estar fazendo uma leitura no sentido anti-horário. Se eu colocar aqui 1, 2, eu estou fazendo a leitura no sentido horário. A pergunta é, fazendo a leitura no sentido considerando a dupla entre o carbono 1 e o 2. Onde é que eu vou ter a menor numeração para os substituintes? No sentido horário ou anti-horário? Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso é indiferente. E como é só metila, vai ser indiferente a leitura horária ou anti-horária, tá? Então, vai ser 4, 5 de metil, tá? Ciclo hexeno. Veja que agora eu já escrevi, ó, tracinho. Poderia tirar o tracinho? Poderia. É uma opção aceita. Eu acho que essa é a opção mais correta, assim, né? O respeito à língua portuguesa deixa bastante claro. Poderia até tirar o H e o tracinho também. Não haveria problema nenhum. A língua portuguesa estaria satisfeita. Aqui, ó. E aí? Qual a posição? Então eu posso considerar aqui 1, 2, ou aí eu estaria fazendo horário, sentido anti-horário. Ou 1, 2, e aí a leitura no sentido horário. Nesse caso, ó, 1, 2, 3, 4. Então ficaria 3, 4. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Tá? 5, 6. 3. 3 é menor que 5, fazendo na leitura feita anti-horário. Então, nesse caso, então, esse é o carbono 1, 2, e esse é a metila está no 3, e a etila está no 4, só que aí por conta de ordem alfabética, primeiro eu cito a etila, depois a metila. Então, tá ali, 4 etil, 3 metil, ciclo, hexano. Tá? E aqui, ó, de novo, ó, 1, 2, sentido, leitura no sentido horário. 1, 2, leitura no sentido anti-horário. Se eu considerar a leitura nesse sentido, ó, 1, 2, então o meu cloro, um dos cloros vai estar já no carbono 1. Tá? E o outro vai estar no 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 6. Se eu fizer o sentido anti-horário, então é 1, 2, o meu cloro vai estar no carbono 2 e esse no carbono 3. Mas, ó, 1, 6, 2, 3. Como 1 é menor que 2, então o correto é fazer a leitura no sentido horário, tá? Então seria 1, 6 de cloro, ciclo, hexano, tá? E não 2, 3 de cloro, ciclo, hexano. Percebe que, se a gente for olhar aqui, ó, a soma dá 7. Mas quem foi que disse que é a soma do endereço dos dois grupos? Não, tá? É o menor número. 1 é menor que 2. Então, o correto é 1, 6 de cloro, hexano. Aqui, ó, eu posso fazer a leitura assim, ó, 1, 2, sentido horário, 1, 2, sentido anti-horário. Só que, se eu fizer a leitura no sentido horário, a metila recebe o endereço 1. Se eu fizer a leitura no sentido anti-horário, a metila recebe o endereço 2. Aí eu não preciso nem olhar o outro, tá? 1 é menor que 2, então tem que ser a leitura no sentido horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 1, 5. Etil aparece primeiro, né? Então, 5, etil, 1, metil, ciclo, hexano. Tá? E não 4 etil, 2 metil, ciclo, hexano. Tá? Por quê? Porque o menor número desses dois endereços é 1. E aqui o menor número desses dois endereços é 2. E como a regra diz, tá? A norma, na verdade, diz que tem que ser o menor número, tá? Então, 1 é menor que 2, 1 metil, ciclo, hexano é o correto. Tá? Aqui agora, o que a gente tem? Nós temos então o endereço, vamos pensar na dupla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Poxa, então é diferente. Bom, então agora vamos pensar, vamos ver nas ramificações. 1, 2, endereço 2 para metila. 1, 2, endereço 2 para o bromo. Puxa, empatou. Só que agora, bromo tem prioridade na, vamos dizer assim, ordem alfabética em relação à metila. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos tentar o terceiro aqui, ó, também. 1, 2, 3, 4. Então seria 2, 4. Aqui, 2, 3, 4, 5. Se a gente for ver aqui também, a gente pode considerar esse aqui, ó, tá? Faz diferença. A numeração dessa etila tende a ser menor. Então, quando ocorre empate, a gente pode desempatar, tá? Pela ordem alfabética ou pelo segundo grupo substituinte. Então vai ficar como? 2 bromo, 4 etil, 7 metil, 4 octeno. E não, por exemplo, 7 bromo, 5 etil, tá? 2 metil, 4 octeno. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que diferenciou os dois não foi nem a ordem alfabética, foi o grupo etilo. Tá? 4 é menor que... Porque, ó, 2, por que não 2, professor? O menor número aqui é 2, mas o menor número dessa sequência aqui também é 2. Então, não deu para desempatar nada aqui. Vamos para o segundo menor número. Aqui o segundo menor número entre 4 e 7 é 4. E o segundo menor número entre 5 e 7 desse nome é o 5. Então, como 4 é menor que 5,
a nomenclatura correta é a de cima. 2 bromo, 4 etil, 7 metil, 4 octeno. Tá? Aqui, de novo, 1, 2, ou 1, 2. 1, 2, 1, 2, então o sentido horário, 1, 2, sentido anti-horário. Então, ó, 1, 2, 3. O cloro recebe a numeração 3. 1, 2, 3. O bromo recebe a numeração 3. Então, agora vamos à frente. 1, 2, 3, 4 para metila. 1, 2, 3, 4, 5 para metila. Então, a metila é que vai fazer a diferença nessa nomenclatura. Tá? Então, vamos lá para os nomes. Então, ó, 6 bromo, tá? 6 bromo, 3 cloro, 4 metil, 5 hexeno. E não 3 bromo, 6 cloro, 5 metil, 5 hexeno. E aí por quê? Porque 4 é menor que 5. Por que 4 e não 3? Porque o 3 já empatou aqui, ó. 3, 3. Vamos para o segundo número menor. 4 e aqui 5. Então, 4 sendo menor que 5 é o que define que a nomenclatura aqui é a correta. Tá? Saindo um pouquinho da nomenclatura, mas ainda nomeando ali, ó, os carbonos da dupla ligação são chamados de carbonos vinílicos. É bom gravar, porque faz parte do jargão da química. Carbono vinílico. E os carbonos vizinhos, ó, adjacentes ao carbono sp2, tá, da dupla ligação, são chamados de carbonos alílicos. Então, o carbono sp2 da dupla carbono vinílico. O carbono sp3 ligado ao carbono sp2 da dupla é carbono alílico. Carbonos alílicos nesse caso aqui. Tá? Agora, se eu tiver uma dupla ligação dessa como grupo substituinte, então a gente tem um grupo vinila, é um vinil. Bom? E se eu tiver um carbono sp3 que está ligado a uma dupla ligação, esse é um grupo alila, um grupo alil. Aqui, por exemplo, esse é um cloreto de vinila, ou cloroeteno, é a nomenclatura usual, mais conhecido como cloreto de vinila, saiba disso, tá? Que é o cloreto de vinila, ele me dá o PVC. Bom, o PVC que a gente conhece também, que é outro plástico do nosso dia a dia, o monômero que produz a molécula do PVC é o cloreto de vinila. Tá? Por isso que é PVC, policloreto de vinila. E aqui, aí então vai ser um brometo de alila, também na nomenclatura usual, 3-bromopropeno ou brometo de alila, também com certeza mais conhecido como brometo de alila. Desenhe a estrutura para cada composto abaixo, então tá ali, ó, tem a nomenclatura, você sempre parta da cadeia principal e depois vai colocando os grupos substituintes. Nomeia um carbono como carbono 1 e aí coloca os grupos substituintes, tá? O 3,3-metilciclopenteno, 6-bromo 2,3-metil-2-hexeno, etilvinil éter, que já com a nomenclatura usual, e o álcool alílico, tá? Então, deu nova sistemática de cada composto abaixo, está aqui as estruturas, tá? Tentem pensar nas estruturas naquela nomenclatura de linha ou de esqueleto, que eu vou utilizar bastante, utilizo bastante, tá? Quando for cobrar de vocês. E então, verifique cada uma delas, acha cada cadeia principal, sempre lembrando das regras que foram colocadas anteriormente. Nossa referência, Paula Bruce, volume 1, tá? 2016, 2006, na verdade. Kite kurete arigato. Obrigado pela atenção em japonês. Solidio Glória.